Olá pessoal, aqui é Flávio Portugal e esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos do nosso programa de formação CCNA. Na aula anterior nós falamos sobre o protocolo de roteamento, falamos também um pouco antes sobre rota estática, mostrei para vocês como fazer com a rede enxergar uma outra rede que está atrás de um roteador. E hoje nós vamos falar sobre o SPF. O SPF é o protocolo de roteamento mais utilizado na atualidade quando se fala de redes internas de LANs, até mesmo em algumas WANs. Mas se você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, mais de uma filial, mais de uma rede, e você quer conectar entre si essas redes, é muito comum se utilizar de OSPF. O SPF, eu acredito hoje que é o protocolo de roteamento mais usado na atualidade. Então é algo que você tem que saber. E hoje em dia, no mercado, é algo que é muito usado para você. É porque, assim, quando você está iniciando os estudos, você enxerga as coisas. É difícil você conseguir enxergar as coisas, por exemplo, de uma forma prática. É difícil você conseguir enxergar. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, do local que eu trabalho hoje, de como que a gente utiliza o SPF lá. Porque é até engraçado, assim, que pra mim enxergar isso foi, foi uma surpresa pra mim. É uma coisa simples, mas assim, eu falei, pô, que legal. Porque olha só, é muito comum, né, você ter um ambiente de rede lá da sua empresa e você ter vários equipamentos. Vamos supor que isso aqui sejam vários equipamentos e eles estão divididos de várias formas possíveis. Você tem esse ambiente de rede lá e são vários equipamentos e por um motivo ou por outro esses equipamentos estão em sub-redes diferentes. Por um motivo ou por outro, né, esses equipamentos estão em sub-redes diferentes e você deseja que esses equipamentos se enxerguem. Porque olha só, vamos fazer de conta que você tem um switch aqui. Isso aqui são todos switches, vamos supor. E todos esses equipamentos estão ligados nesse switch, numa interface qualquer. Todos esses equipamentos são ligados nesse switch copo, numa interface qualquer. E esses equipamentos, vamos supor que por um motivo ou por outro eles estejam em redes diferentes, né? Aí o que acontece? Você quer que esses equipamentos tenham uma rede em comum, um IP em comum, por exemplo, 10.0.0.x, que sempre que você quiser acessar esses equipamentos remotamente, você acesse via essa rede. Essa rede você pode chamar rede de gerência. E aí você roda, por exemplo, um protocolo de roteamento aqui para que esses equipamentos se enxerguem de uma forma global. Entendeu? Que essa rede de gerência seja acessada de qualquer rede, por exemplo, da sua empresa. Então você precisa ter um protocolo de roteamento. Vamos fazer de conta que tem outros equipamentos aqui em outras redes e você está, por exemplo, aqui atrás desse equipamento aqui no VLAN 20, né? E você quer que esses equipamentos aqui que tem uma VLAN específica para gerência, que é a VLAN, por exemplo, 40. E você precisa que haja rota para que você da VLAN 20 consiga acessar remotamente um equipamento que está na VLAN 40, porque eles estão em sub-redes diferentes. Está entendendo? Então é comum você rodar, por exemplo, protocolo de roteamento apenas para que essas redes se enxerguem e você tenha conectividade entre elas. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês aqui. Tá, outra coisa que eu precisava explicar. Nós falamos sobre vários protocolos de roteamento, né, no vídeo passado. Nós falamos sobre o SPF, falamos sobre o RIP, falamos sobre o EIGRP, falamos sobre IS, falamos sobre o BGP e falamos sobre o antepassado do EIGRP, que é o IGRP. Matéria de CCNA é apenas esses dois protocolos, EIGRP e o SPF. Até a versão anterior do CCNA a gente falava sobre o RIP, mas graças a Deus o Cisco tirou. E é um protocolo que praticamente não se usa mais hoje em dia. Não tá, eu praticamente nunca vi RIP sendo usado. Talvez se você trabalhar numa empresa aí que é mais antiga, que é uma empresa que está no mercado há muito tempo, ela tem alguma coisa legada aí utilizando o RIP. Ah tá, ISS e BGP não é matéria do CCNA? Não, não é matéria do CCNA. O BGP é matéria do CCNP, fala um pouco de BGP, não é uma coisa muito avançada não. E no CCIS fala sobre ISS, ou ISIS, ou BGP.
Então nós vamos falar sobre OSPF apenas nessa aula e vamos avançar, vamos falar um pouco mais em outras aulas de coisas mais avançadas do OSPF, mas apenas no escopo do CCNA. Uma dessas coisas que você vai ver que existe, que não é escopo do CCNA, nós vamos ver daqui a pouco, que é conceito de multiáreas. Não se fala tão avançado disso no CCNA. A gente fala um pouco, mas não tão avançado. Bom, como a gente falou, eu falei para vocês, o pacote, o RIP, ele tinha uma função que ele envia hellos para os vizinhos dele, falando que ele está lá vivo, que ele tem uma tabela de rede. Mas o SPF é um pouco mais criterioso com isso, um pouco mais criterioso. Ele não só envia um pacote, que a gente chama de pacote hello, falando pro cara que ele tá vivo. E até mesmo porque chamar ele de hello é muito abstrato, porque não representa exatamente o que ele faz. Porque não é só um pacote hello falando que ele tá vivo. Bom, quando ele estabelece comunicação pela primeira vez, para eles poderem tentar estabelecer o que a gente chama de vizinhança, ou neighbor em inglês, eles têm que casar essas 4 coisas aqui, ó. Timers, área, autenticação e máscara de subrede. O que vem a ser esses timers? Vocês lembram que a gente falou que o RIP envia a cada 30 segundos, tem um timer de cada 30 segundos? O SPF, o timer dele é de 10 segundos e o DED dele é de 40 segundos. Então, para esses dois roteadores estabelecerem vizinhança entre si, eles têm que bater nesses timers. Entendeu? Por quê? Porque você pode configurar isso manualmente, né? Isso aqui é o padrão. E aí eu posso se eu alterar isso, por exemplo, eu falo, pô, minha rede precisa de muita redundância, então eu quero que o hello seja com 5 segundos, e que o dead time seja, sei lá, com 20 segundos ou com 10 segundos. Então, se eu alterar isso em um roteador, para os roteadores conversarem entre si, esses timers têm que bater, ok? Os roteadores têm que estar na mesma área, eles têm que ter a autenticação correta e tem que ter a mesma máscara de subrede. Bom, eu falei rapidinho sobre isso, mas eu vou explicar cada um desses de forma mais específica. Vamos falar sobre a autenticação. A autenticação. É possível que você coloque que eles autentiquem, que você crie uma forma de autenticação entre eles, para que apenas roteadores que têm a mesma autenticação consigam falar entre si. Máscara de subrede. Para eles conversarem entre si, para eles formarem uma relação de vizinhança, eles têm que ter uma subrede em comum. Então, por exemplo, esse roteador aqui vai estabelecer vizinhança com esse aqui, porque eles estão na mesma subrede, entendeu? E aí, por que você pulou a área? Porque a área eu vou falar num slide separado aqui, o que vem a ser essas áreas. Vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa tenha várias filiais no Brasil, né? A empresa que trabalha tem várias filiais no Brasil, muitas filiais. Mas essa empresa também tem várias filiais na China e nos Estados Unidos. Isso não é muito incomum não, viu? Isso é bem possível. Qualquer multinacional aí dessas grandes é possível isso. E aqui no Brasil, eu coloquei só 4 routers aqui, mas imagina que aqui no Brasil seja, sei lá, 40 routers. Aqui na China seja 100 routers. E aqui nos Estados Unidos sejam 50 routers. O que não é real também, tá? Isso é muito comum. E essas redes, elas se comunicam entre si. O que acontece é o seguinte: no ASPF, ele tem um conceito de área. E a primeira coisa que você tem que entender sobre as áreas é: todos os roteadores de uma mesma área, eles conhecem o que o outro roteador conhece. Então, se você tem uma tabela de roteamento aqui com, por exemplo, 100 mil linhas, que é possível, tá? Não. Por exemplo, imagina uma empresa que, sei lá, igual a empresa que eu trabalho, que tem... Não, vou dar um exemplo maior. Vamos pegar uma Vale do Rio Doce que... Imagina só quantas VLANs que não tem na Vale do Rio Doce. Aí atrás desse roteador aqui, ele conhece 100 VLANs. Atrás desse aqui, ele conhece 200 VLANs. Atrás desse aqui, ele conhece 1000 VLANs. Atrás desse aqui, ele conhece 2000 subredes. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma tabela de roteamento muito grande. Mas só que todos os roteadores da área SPF, eles vão ter a mesma tabela de roteamento. A tabela de roteamento vai ser igual.
E toda vez que sofrer uma alteração na tabela de roteamento, esses roteadores vão trocar atualizações entre si para informar essa atualização. Imagina só que toda vez que sofresse uma alteração no Brasil, os roteadores dos Estados Unidos ficassem sabendo sobre isso. Os roteadores da China ficassem sabendo sobre isso. Uma coisa que você tem que entender é, quanto maior a tabela de roteamento, maior é o processamento exigido do roteador, mais ele fica sobrecarregado. Eu já vi casos de empresas aí que você vai lá e você tenta dar um showrun no roteador, você não consegue, porque o processamento do roteador está altíssimo, está lá no talo. Então, essas áreas acontece isso, você consegue restringir apenas em uma área as atualizações de roteamento, as atualizações de tabela de roteamento. E acontece o seguinte, tem uma outra coisa que é possível também, que é fazer sumarização. Você veja que aqui, ó, eu tenho a rede 10.2.2.0, aqui tem 10.2.1.0, aqui eu tenho 10.2.4.0 e aqui eu tenho 10.2.3.0. O que essas redes aqui têm em comum? Você pode ver que o que elas têm em comum é o 10.2.0.0/16. Eu posso sumarizar todas essas redes apenas nisso. Isso aqui representa todas essas redes e muito mais. Representa todas as 254 redes que podem ser representadas aqui. Aqui eu tenho o 11.2.2.0 e assim sucessivamente, né? Eu repeti, só mudei o 11 ali. Você pode sumarizar todas essas redes nisso aqui. O que vai acontecer aqui? Você tem esses roteadores aqui que estão na borda, ó. Quando ele for enviar uma tabela de roteamento, ele não precisa enviar todas as rotas que ele tem aqui. Se você tiver feito um planejamento de IP bem feito, né? Ele envia somente isso aqui, ó. Ó, eu tenho essas redes aqui atrás de mim, beleza? E coloca elas aí na sua tabela de roteamento. Então esse cara vai saber isso. A mesma coisa aqui e a mesma coisa você poderia fazer de forma contrária. Então esse é o conceito de área no OSPF, entendeu? Você dividir a sua infraestrutura OSPF em áreas. Você pode fazer isso também, por exemplo, eu trabalhei no provedor e a gente tinha várias cidades. Você pode, por exemplo, dividir as áreas por cidades, ou você pode, por exemplo, dividir por filiais. Isso vai depender da infraestrutura da empresa e da programação que vocês fizeram para poder estruturar a rede que vocês têm. Isso é uma questão de planejamento, na verdade. Bom, e é isso, basicamente o que você precisa saber sobre o OSPF é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer a parte de configuração do OSPF, mostrar como que é feita a configuração do OSPF. Basicamente é muito simples fazer a configuração do OSPF. O que você precisa fazer no modo de configuração... eu vou mostrar para vocês lá no Packet Trace, fica mais fácil. Então eu vou parar essa videoaula por aqui, aí eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço para você.